Olá, seja bem-vindo ao curso Vender com DISC da Rede Inteligente, a sua quarta parte. Compreender os estilos DISC vai ajudar você a ganhar mais com as vendas. Nesta quarta parte, nós vamos entender o comportamento e as características do vendedor de acordo com o seu perfil DISC. Vamos iniciar com o vendedor Alto D. Habilidades comportamentais do vendedor Alto D. Primeiro passo, conhecer a si mesmo. O vendedor Alto D é orientado para os resultados, para a tarefa. Quer fechar rápido a negociação. É argumentativo. Gosta de ganhar. Pode tentar dominar a pessoa. Pode não seguir regras de forma adequada. Talvez pareça um pouco despreparado. Pode lidar com vários clientes de uma só vez. Segundo passo, saber com quem está falando, conhecer as características do cliente. As tendências naturais. Um extrovertido direto normalmente é um alto D, é dominante direcionador colérico. O extrovertido amigável é um alto I, influenciador expressivo sanguíneo. O introvertido cooperativo é um alto S, estável, amável, fleumático. O introvertido analítico é um alto C, é complacente, analítico e melancólico. Terceiro passo. Comportamento a ser adotado. Vendendo para um alto D. Os estilos comportamentais combinam bem, D com o D em 54%. O alto D procura resultados, novos produtos. Seja direto. Dê alternativas. Discorde com fatos. Aprecie a disputa como um bom jogo. Não tente construir uma amizade imediata. Não se imponha a ele. Mova-se rapidamente, pois ele quer decidir rápido. Não tente dominá-lo. Certifique-se de deixá-lo ganhar. Você ganha também. Comportamento a ser adotado, vendendo para um alto I. Os estilos comportamentais combinam bem, o D com o I em cerca de 67%. O alto I procura experiências, produtos vistosos, novidades. Seja pessoal, amigável. Desacelere, dedique tempo para a venda. Brinque e se divirta com ele. Permita que ele fale. Proporcione o reconhecimento pessoal. Não fale baixo para ele. Fale de pessoas. Dê acompanhamento, muitas vezes. Comportamento a ser adotado, vendendo para um alto S. Os estilos comportamentais combinam razoavelmente, o D com o S, em cerca de 37%. O alto S procura segurança, produtos tradicionais. Desacelere a apresentação. Construa confiança. Foque em pessoas. Dê a ele os fatos que necessita. Faça uma apresentação lógica. Obtenha pequenos acordos. Ouça atentamente. Mostre sinceridade na apresentação. Não tente controlar ou dominar. Não tenha pressa em concluir a venda. Comportamento a ser adotado, vendendo para um alto C. Os estilos comportamentais combinam um pouco, D com um C em 11%. O alto C procura informações, produtos comprovados, produtos de qualidade. Dê a ele as informações que necessita. Não o toque. Seja paciente, vá devagar. Use folhetos com dados. Dê mais informações do que gostaria. Mantenha o controle. Não fale assuntos pessoais. Não seja agressivo. Vamos ver as características e comportamentos do vendedor alto I. Habilidades comportamentais do vendedor alto I. Primeiro passo, conhecer a si mesmo. O vendedor alto I é sociável, é orientado para pessoas, mostra falta de atenção aos detalhes, pode prometer demais, pode ser muito falante, pode fechar a venda muito lentamente ou não concluir, é entusiástico, pode ser prolixo, faz uma apresentação não lógica. Segundo passo, conhecer as tendências naturais do cliente.
O extrovertido direto normalmente é um alto D, é dominante direcionador colérico. O extrovertido amigável é um alto I, influenciador expressivo sanguíneo. O introvertido cooperativo é um alto S, é estável, amável, fleumático. O introvertido analítico é um alto C, complacente, analítico e melancólico. Terceiro passo: comportamento a ser adotado vendendo para um alto D. Os estilos comportamentais combinam bem o I com o D em cerca de 67%. O alto D procura resultados, novos produtos. Não o toque. Seja profissional. Seja direto e vá ao ponto. Não prometa demais. Não brinque. Faça-o sentir que está ganhando. Você ganha também. Tenha confiança para fechar. Não permita que ele o vença. Comportamento a ser adotado vendendo para outro alto I. Os estilos comportamentais combinam muito bem, I com I em 81%. O alto I procura experiências, produtos vistosos, novidades. Divirta-se, brinque, não desperdice muito tempo falando. Poupe os detalhes, deixe-o falar mais do que você. Dê a ele o reconhecimento, certifique-se de fechar a venda. Comportamento a ser adotado vendendo para um alto S. Os estilos comportamentais combinam razoavelmente, o I com o S em cerca de 41%. O alto S procura segurança, produtos tradicionais. Dê a ele os fatos que necessita. Desacelere, seja amigável, pessoal. Ganhe sua confiança. Dê garantias para suas promessas. Obtenha pequenos acordos. Deixe-o falar, faça perguntas. Dê o tempo necessário antes de fechar a venda. Dê acompanhamento pós-venda. Comportamento a ser adotado vendendo para um alto C. Os estilos comportamentais combinam um pouco, I com o C em cerca de 21%. O alto C procura informações, produtos comprovados. Mantenha a distância. Não o toque. Dê a ele fatos, figuras e provas. Não desperdice o tempo. Não seja pessoal. Seja amigável e direto. Preocupe-se com detalhes. Responda todas as perguntas e então feche a venda. Quais são as características do vendedor alto S? Primeiro, conhecer a si mesmo. O vendedor alto S tem uma atitude natural, agradável. É estável e confiável. Se desencoraja facilmente, tende a ter baixa confiança. É bom em acompanhamento. Pode conceder descontos sob pressão. Pode necessitar de mais entusiasmo. Pode usar muitos fatos. Pode esperar muito tempo para fechar uma venda. Passo 2. Saber com quem está falando, conhecer as tendências naturais dos perfis dos clientes. Um extrovertido direto é um alto D, dominante direcionador colérico. Um extrovertido amigável é um alto I, influenciador expressivo sanguíneo. Introvertido cooperativo, um alto S, estável, amável, fleumático. E o introvertido analítico é um alto C, complacente, analítico e melancólico. Terceiro passo: comportamento a ser adotado vendendo para um alto D. Os estilos comportamentais combinam razoavelmente, S com o D em 34%. O alto D procura resultados, novos produtos. Seja confiante, não se deixe intimidar. Feche a venda mais cedo do que o normal. Discorde através de fatos, não pessoas. Não seja dominado por ele. Deixe-o ganhar, você ganha também. Movimente-se mais rápido que o normal. Seja forte como o alto D é, mas de forma amigável. Comportamento a ser adotado vendendo para um alto I. Os estilos comportamentais combinam razoavelmente, o S com o I em cerca de 47%. O alto I procura experiências, produtos vistosos. Permita que ele fale, mas mantenha o foco. Ouça suas histórias. Divirta-se com ele.
Mostre conhecimento mínimo do produto. Providencie acompanhamento pós-venda. Dê a ele reconhecimento. Pule para fechar a venda quando estiver pronto. Comportamento a ser adotado do Alto S vendendo para outro Alto S. Os estilos comportamentais combinam muito bem S com S em cerca de 76%. O Alto S procura segurança, produtos tradicionais. Seja você mesmo. Dê a ele fatos. Dê as garantias que ele necessita. Garanta a ele que tomou a decisão certa. Apresente-o aos gestores, gerentes de serviços, etc. Feche a venda quando sentir que ganhou sua confiança. Dê acompanhamento pós-venda. Comportamento a ser adotado vendendo para um Alto C. Os estilos comportamentais combinam razoavelmente S com C em cerca de 40%. O Alto C procura informações, produtos comprovados. Não seja muito pessoal. Seja direto e amigável. Não o toque. Dê espaço para ele. Responda às perguntas com fatos. Não tema sua natureza cética. Acompanhe-o através de detalhes. Dê todas as informações e então feche a venda. Vamos ver agora as características de comportamento do vendedor Alto C. Habilidades comportamentais do vendedor Alto C. Primeiro passo: conhecer a si mesmo. O vendedor Alto C conhece todos os dados do produto. Pode usar dados demais, sobreavaliar. Precisa de mais entusiasmo. Pode ter problemas para vender abaixo dos seus próprios padrões. É organizado. Presta um bom serviço. Faz tantas análises que paralisa. Passo 2. Saber com quem está falando, conhecer as tendências naturais do seu cliente. O extrovertido direto é um Alto D, dominante direcionador colérico. O extrovertido amigável é um Alto I, influenciador expressivo sanguíneo. O introvertido cooperativo, um Alto S, estável, amável, fleumático. E o introvertido analítico, um Alto C, complacente, analítico, melancólico. Terceiro passo: comportamento a ser adotado, vendendo para um Alto D. Os estilos comportamentais combinam um pouco, C com o D, em cerca de 11%. O Alto D procura resultados, novos produtos. Toque nos pontos fortes dos fatos e números. Movimente-se rápido. Seja breve, direto ao ponto. Satisfaça o ego forte do Alto D. Não forneça excesso de dados. Deixe-o ganhar, você ganha também. Comportamento a ser adotado vendendo para um Alto I. Os estilos comportamentais combinam um pouco, C com o I, em cerca de 22%. O Alto I procura experiências, produtos históricos. Foque em pessoas de forma amigável e alegre. Ouça-o enquanto ele fala. Faça perguntas. Mostre empolgação com os produtos. Feche a venda mais cedo que o normal. Comportamento a ser adotado vendendo para um Alto S. Os estilos comportamentais combinam razoavelmente, o C com o S em cerca de 41%. O Alto S procura segurança, produtos tradicionais. Mova-se lentamente. Dê a ele fatos e figuras. Não supercontrole, pode parecer muito agressivo. Forneça garantias. Desenvolva confiança. Foco em confiabilidade e serviços. A conversa pessoal é permitida. Comportamento a ser adotado do Alto C vendendo para outro Alto C. Os estilos comportamentais combinam muito bem, o C com o C em cerca de 75%. O Alto C procura informações, produtos comprovados, de qualidade. Dê a ele muitas informações. Examine aspectos positivos e negativos. Forneça evidências. Permaneça no controle. Feche a venda mais cedo do que seria de esperar. Acompanhe o que for prometido. Como as pessoas se comunicam?
Através de palavras, 7% da comunicação. Pelo tom de voz, 38%. Por gestos, 55%. A sua imagem passa mais comunicação do que o que você fala. Expressões sociais. A pessoa emocionalmente carregada pisca mais. Sorriso verdadeiro atinge os olhos. Sorrisos falsos atingem apenas os lábios. É importante estarmos atentos aos gestos do nosso cliente e à nossa postura na hora do atendimento. Algumas barreiras da comunicação. Falar sem pensar. Falar sem dar oportunidade ao outro. Desconhecimento do assunto tratado. Preconceito, nunca jogar pela aparência e falta de humildade. Falta de atenção. Falta de equilíbrio emocional. Tonalidade da voz, muito alto ou muito baixo, muito rápido ou muito lento. Palavras inadequadas. Vícios de linguagem, subir para cima, entrar para dentro, sair para fora. Usar o celular durante o atendimento. Princípios de uma comunicação eficaz. Posicione-se em frente ao cliente e olhe para ele enquanto ouve. Isso facilita a comunicação. Dirija-se às pessoas pelo nome, sempre agradeça a atenção e use expressões gentis. Obrigado, por favor, com licença, desculpe. Evite diminutivos como faz um favorzinho, obrigadinho, uma coisinha. Não use gírias e termos inadequados, como vixe, sil, eita, meu amor. Seja objetivo. A assertividade é a habilidade de ir direto ao assunto que interessa. Na hora do atendimento, de acordo com o estilo do nosso cliente, como devemos nos posicionar no caso de uma mesa? Se o cliente for um alto D, a posição tem que ser de frente. Se for um alto I, a posição pode ser próxima, tendo inclusive contato físico. Se for um alto S, a posição é próxima, mas sem contato físico. E se for um C, a posição também deve ser em frente. Isso facilita a comunicação e a interatividade entre os perfis. O vendedor é responsável pelo contato inicial com o cliente e representa a empresa nesse momento. Para transmitir credibilidade, segurança, bons serviços e cuidado, é necessário ter uma boa apresentação pessoal. A aparência é um conjunto de fatores que devem trazer equilíbrio à sua imagem, com uma apresentação agradável, distinta e discreta. A aparência é importante para quem lida diretamente com o público e devem ser observados. Posição correta, manter a coluna ereta, evitar encostar-se de forma relaxada e cuidar da forma de andar. Higiene pessoal e aparência, unhas limpas, cabelo bem arrumado, dentes cuidados, cheiro bom, maquiagem discreta no caso das mulheres e barba feita para os homens. O cliente presta atenção em tudo isso. Uniforme correto, uniforme bem cuidado, limpo, sapatos fechados e conservados, crachá de identificação bem visível e limpo. Deve ser evitado o uso de adornos chamativos como anéis, cordões, pulseiras, brincos, etc. Para o cliente ser bem atendido, é importante que o vendedor seja comprometido, relacione-se e trate bem quem chega, estando sempre interessado em atender às suas necessidades. A função de atendimento ao cliente jamais se mostra rotineira, pois cada cliente é único e tem características e comportamentos próprios. Postura ideal para atender. A postura pode ser entendida como a soma dos aspectos relacionados à nossa expressão corporal e emocional. O compromisso é atender bem, com paciência, cortesia e eficiência. Expressões faciais. Transmitem o que as palavras não dizem. Cuidado com olhares e sorrisos inadequados. Procure olhar sempre nos olhos do cliente, pois transmite segurança e gera confiança. É importante receber os clientes com um sorriso verdadeiro, para diminuir a tensão inicial e quebrar o gelo. Durante todo o atendimento e no cumprimento final, a simpatia é fundamental para transmitir uma boa imagem. Tom de voz. A maneira como falamos e o tom de voz usado causam diferentes reações nos clientes. Falar com calma e num tom de voz adequado. Sintonia entre a fala e a expressão corporal. Deve existir uma coerência entre o que falamos e o que expressamos com o nosso corpo. Dessa forma, nos sentimos harmônicos e confortáveis. Primeira impressão deve ser a melhor possível.
Trate o cliente como gostaria de ser tratado. Pode não existir uma segunda chance de agradar o cliente. Agilidade significa ter rapidez sem perder a qualidade do serviço prestado. Seja ágil no atendimento, mas sem atropelos. Postura de abertura é um posicionamento de receptividade, estando sempre disponível para atender e interagir prontamente com o cliente. Usar perguntas de venda. O que? Descobrir a necessidade. Qual? Escolher o produto. Como? Personalizar o produto e o serviço. Que tal? Oferecer e adicionar itens. Despedida. Acompanhe o cliente o máximo possível e tenha criatividade e originalidade na sua despedida. Os vendedores podem manter contato visual amigável, relaxar na posição, encostar-se na cadeira, acenar com a cabeça em concordância, dar uma pausa antes de responder a uma pergunta ou objeção. Quando em pé, se movimentar, gestos contidos, braços abertos, tocar o antebraço ou as costas com alto I e alto S, levantar e abaixar a voz para maior efeito, franzir a testa pensativo, sentar mais perto de alto I ou alto S, sentar em frente de alto D e alto C, dar mais espaço para alto D e alto C. Vendedores não podem encostar-se nas paredes, equipamentos ou móveis, comer na frente do cliente, gritar para pedir alguma coisa para o colega, bocejar ou se coçar na frente do cliente, passa a sensação de falta de interesse, mascar chicletes ou fumar durante o atendimento, insinua irresponsabilidade e deturpa a imagem profissional. Espirrar, gargalhar ou assobiar é deselegante. Fazer críticas a outras pessoas, setores, produtos ou serviços. Desabafar ou lamentar problemas pessoais com o cliente. Usar apelidos ou gírias. Amor, nega, tia, menina, gata, jovem. E jamais palavrões. Vendedores também não podem cruzar os braços na frente do cliente, empoleirar-se na sua cadeira, manusear moedas ou rabiscar algo, coçar a orelha ou o queixo, puxar o nariz, ignorar qualquer ponto de vista feminino, se achar íntimo do cliente a ponto de lhe pedir favores, como uma carona, sentar em frente de alto I e alto S, tocar alto D ou alto C. E mais, o cliente não pode perceber cansaço, problemas pessoais, ressaca, etc. É muito importante estarmos atentos a sinais que o cliente emite que podem indicar de que forma a negociação está caminhando. Sinais de interesse na compra. Esfrega o queixo, morde o lábio, sulcos na testa, olhos meio fechados, coça a cabeça, bate levemente com a caneta, ocupa-se com um contrato, chama um amigo para aconselhamento. Sinais que exigem atenção. Estou na defensiva, braços cruzados, rosto contraído, corpo rígido e tenso, inclinação para trás. Não estou de acordo. Movimenta maxilar, balança a cabeça de um lado para o outro, olhos apertados. Estou perdendo o interesse. Verifica o relógio, curva-se na cadeira, muda sua postura, vira o corpo 45 a 90 graus, quebra o contato com os olhos, olhando ao redor. Suspira. Você está muito perto. Bloqueio do corpo. Recuo físico. Perna balançando ou tocando. Pernas cruzadas longe de você. Quebra do contato com os olhos. 10 conceitos básicos em vendas. O cliente é a pessoa mais importante da empresa. O cliente não depende de você, você depende dele. Trate o seu cliente melhor do que gostaria de ser tratado. O cliente não interrompe o seu trabalho, ele é a razão do seu trabalho. Você não faz favor em atender o cliente, ele é que faz o favor de nos procurar. O cliente é parte do seu negócio. Ao vender a empresa, o cliente acompanhará. Sua tarefa é satisfazer a necessidade do cliente. O cliente merece a melhor atenção, cortesia e tratamento. Não discuta ou entre em confronto com o cliente. Você trabalha para o cliente, ele é vital para o seu desempenho.
Os perfis comportamentais DISC seguem algumas tendências naturais quanto a algumas situações. Tendência a usar a lógica. Quem tem maior tendência é o S, seguido do C, depois do D, e quem tem menor tendência para a lógica é o I. Tendência a confiar nas pessoas. Maior tendência é o I, seguido do S, do D e por último o C. Tendência para decidir rapidamente. É o D, depois o I, seguido do S e por último o C. Tendência a ser leal. É o S, seguido do C, do D e por último o I. Algumas conclusões sobre os perfis DISC. Os clientes não são iguais. Cada um requer um tipo diferente de abordagem e ele lhe responde de maneiras diferentes. Combinando seu estilo comportamental com o deles, suas apresentações de vendas vão atingir o máximo de sucesso. A fim de fazer isso, você deve comparar os pontos fortes e fracos do seu próprio estilo DISC com os dos seus diferentes clientes e ajustar seu discurso. Tudo o que fazemos está sendo percebido pelas pessoas. É preciso aprender a interpretar os padrões de comportamento e as atitudes mais comuns de cada um. Isso permite estabelecer um relacionamento instantâneo que faz com que as pessoas se sintam à vontade com você. Após o período inicial da prática, você pode relaxar e fazer pequenos ajustes. Aprendendo a linguagem DISC e aplicando-a nas vendas, você estará investindo no seu marketing pessoal. Marketing pessoal não é divulgar uma imagem melhor de nós mesmos, mas nos tornarmos pessoas melhores. Dulce Magalhães, filósofa, educadora, pesquisadora, escritora e palestrante. A importância de vender com estilo comportamental. Compreender os estilos vai ajudar você a ganhar mais com as vendas. Vai haver uma menor tensão no processo de vendas. Todos os estilos têm seus pontos fortes. Combinando o seu estilo com o do seu cliente, você estará fortalecendo os pontos que o impressionarão. Além disso, mantenha em mente que o estudo do comportamento humano não é uma ciência exata. Os princípios que apresentamos são apenas diretrizes que devem ser alteradas em conformidade com o seu uso. O comportamento observável de uma pessoa é a soma de todos os 4 fatores, D, I, S e C. Aprendendo a linguagem DISC e aplicando-a nas vendas, você vai achar que é o treinamento de vendas mais valioso em que você já investiu. Conhecimento e treinamento sem que seja aplicado é um desperdício de tempo e dinheiro. Andy Wilder. 5 coisas que os vendedores devem ter para maximizar seu potencial e os resultados. Primeiro, ter um sistema para identificar, qualificar e desenvolver oportunidades de vendas. Ser capaz de qualificar as oportunidades de forma rápida e sistemática, utilizando critérios apropriados. Segundo, ter capacidade para implementar o sistema. A habilidade mais importante é a capacidade de se comunicar. Usar a linguagem adequada à situação. Fazer perguntas relevantes para manter a conversa focada. Ouvir. Realmente ouvir para compreender não só o conteúdo do que a outra pessoa está dizendo, e também a intenção das suas palavras. Terceiro, ter confiança e convicção em sua empresa e em seu produto ou serviço. Acreditar que a sua empresa pretende lidar de forma justa com seus clientes e cumprir suas obrigações para eles. Acreditar que seu produto ou serviço pode oferecer ao cliente os resultados prometidos. Quarto, ter o desejo de progredir. Mesmo se é um dos melhores do seu nível, um bom vendedor está sempre aprendendo. Para ser mais eficiente e eficaz, para identificação, qualificação e desenvolvimento de oportunidades, para servir bem os clientes. Quinto, ter atitude 100% comprometida. Atitude de fazer o melhor trabalho possível. Atitude de entregar o melhor serviço aos seus clientes, colegas e outras pessoas que dependem de você. O seu valor pessoal não pode ser medido apenas pelo recebido no final do mês, mas pela qualidade do serviço que oferece aos outros. Quando você se compromete a entregar o melhor serviço, você pode tudo. Um garotão inteligente, vindo da roça, se candidatou a um emprego em uma grande loja de departamentos da cidade. Na verdade, era a maior loja de departamentos do mundo. Tudo podia ser comprado nessa loja. O gerente perguntou ao rapaz:
Você já trabalhou com vendas alguma vez na vida? Sim, eu fazia negócios na roça. O gerente gostou do jeitão simplório do moço e disse: pode começar amanhã, e no final da tarde, venha verificar como você se saiu. O dia seguinte foi longo e árduo para o rapaz. Às 17h30, o gerente se acercou do novo empregado para verificar sua produtividade e perguntou: quantas vendas você fez hoje? Uma. Só uma? A maioria dos meus vendedores faz de 30 a 40 vendas por dia. De quanto foi a venda que você fez? 2,5 milhões de reais. Como você conseguiu isso? Bem, o cliente entrou na loja e eu lhe vendi um anzol pequeno, depois um anzol médio e finalmente um anzol bem grande. Daí eu lhe vendi uma linha fina de pescar, uma de resistência média e uma bem grossa para pescaria pesada. Eu lhe perguntei onde iria pescar e ele me disse que ia fazer pesca oceânica. Eu sugeri que talvez fosse precisar de um barco. Então eu acompanhei até a seção de náutica e vendi uma lancha importada de primeira linha. Aí eu disse a ele que talvez um carro pequeno não fosse capaz de puxar a lancha. Levei-o à seção de carros e lhe vendi uma caminhonete com tração nas 4 rodas. O gerente levou um susto e perguntou: você vendeu tudo isso a um cliente que veio aqui para comprar um pequeno anzol? Não, senhor. Ele entrou aqui para comprar um pacote de mods para a esposa. E eu disse a ele: já que o final de semana do senhor está comprometido, por que o senhor não vai pescar? Chegamos ao final da 4ª parte do curso Vender com Disque da Rede Inteligente. É hora de testar seus conhecimentos. Preencha a avaliação Verificação de Aprendizado, parte 4, no site. Você poderá refazê-la até obter um bom resultado. Depois da verificação de aprendizado, você deverá responder a uma avaliação de conhecimento para obter seu certificado de participação no curso. Bom trabalho!